Boa noite a todos, tudo bem? Estou passando aqui nessa mensagem de hoje para poder falar um pouquinho sobre o que tem acontecido, nos últimos dias. Vocês devem ter acompanhado todos os noticiários sobre alguns ataques que algumas escolas andaram sofrendo, desde a morte daquela professora lá, agora uns ataques em algumas escolas e algumas fake news que têm aparecido, que de certa forma eu tenho certeza que nós como pais estamos preocupados. Então essa preocupação não estende só a vocês, estende a nós também, a escola. E eu imagino que o coração de vocês está bem aflito com tudo isso que tem acontecido. Mas o que nós podemos fazer? Qual que é a posição da escola com relação a isso tudo que tem acontecido? Nós não sabemos a veracidade de alguns fatos, mas tudo isso nos preocupa, porque, como diz, ninguém quer pagar para ver. Então, quando vocês venham para a escola e deixam as crianças aqui sob o nosso cuidado, a gente sabe que é de grande responsabilidade a vida de cada um dos seus filhos. E pensando nisso, eu resolvi mandar essa mensagem para vocês, para poder tentar tranquilizá-los de certa forma, porque muitos pais estão preocupados mesmo, como que vai ficar, está tendo essas situações de fake news do dia 20 de abril, que não é para as crianças virem para a escola. Então, assim, pessoal, deixa eu dizer para vocês uma coisa, bem do meu íntimo mesmo. A violência, ela existe, infelizmente, desde que veio a vida, desde que o mundo surgiu. Então, assim, é triste, é muito triste, é lamentável demais você abrir a TV, ligar a sua TV e receber essas notícias, abrir um link no Google e receber essas tragédias, Eu sei que tudo isso é muito triste, mas nós, como eu disse anteriormente, nos tornamos reféns dessa violência. Nós não sabemos o que passa na cabeça do ser humano, É claro que o que a gente puder fazer para precaver, para cuidar da integridade física das nossas crianças, a gente vai fazer sim. Só que assim, esse medo, ele não pode ser maior do que a nossa fé, maior do que o nosso foco. Se nós formos pensar um pouquinho, desde 2020, quantas coisas têm acontecido, Quantas situações têm nos rodeado. Então, assim, tudo isso eu sei que é complicado demais de entender, mas é alerta, são sinais que algo está errado, Na nossa reunião, a primeira reunião do ano, eu falei muito sobre isso, até onde vocês conhecem os filhos de vocês. Eu sei que essa pessoa que fez esse massacre lá em Blumenau, eu sei que algo está por trás disso aí. A gente não tem como a gente definir, mas às vezes são traumas, são situações do passado que a pessoa vem alimentando isso, vem trazendo, e chega uma hora que a pessoa explode e faz o que faz. Não é o desejo de ninguém que isso aconteça, que esse tipo de situação aconteça. Mas como que nós podemos, de certa forma, contribuir para que isso pare, para que isso, de certa forma, não aconteça mais da forma que está acontecendo. Nós precisamos, gente, urgentemente conhecer os nossos filhos, saber sinais que deixam eles traumáticos, sinais que deixam eles desassistidos, o que eles têm visto, porque tudo isso é uma ação que leva a uma reação. Então, assim, é muito triste você abrir o noticiário e ver que uma pessoa, na sua insanidade, entrou numa escola e fez essa atrocidade toda. Da mesma forma que aconteceu com a professora. Mas nós não podemos, de certa forma, nos escondermos atrás desse medo e deixar de vivenciar e de contribuir para que essas coisas parem de acontecer. Então, o que eu gostaria que vocês refletissem? Dentro da escola, a gente trabalha muito essa questão do respeito, essa questão dos princípios, mas esse trabalho ele não é só aqui, ele se estende. Eu acredito que todas essas pessoas, tanto aquele garotinho de apenas 13 anos teve a consciência, de formar, de pesquisar, de planejar a morte daquela professora, como esse terrorista que matou essas 4 crianças, drasticamente. A gente não sabe por que isso aconteceu, mas a gente sabe que sinais estão aí ao todo tempo. De certa forma, nós precisamos abrir os nossos olhos, não os nossos olhos físicos, não, gente, nossos olhos espirituais,
A gente precisa entender que tudo isso que está acontecendo não é só um fato. Não é porque tinha que acontecer, tem algo muito mais forte mostrando, alertando a gente desde a pandemia, desde a Covid, agora a chikungunya, né, que de certa forma também está trazendo muitas enfermidades. Agora esses atos, né, com essas crianças, o que mais vai acontecer? Até onde a gente vai ficar à mercê disso tudo? Eu acredito muito na força da palavra, eu acredito muito na fé, porque todos nós somos movidos de alguma forma pela fé. Seja ela quem é do cristianismo, quem é ateu, quem é judeu, quem é crente, quem é evangélico, não importa, quem é budista, não importa a religião. Nós sabemos que somos movidos por uma fé. Enquanto a gente não colocar isso em prioridade, a gente começar a pedir a Deus mesmo proteção pelas nossas famílias, proteção pelas pessoas que estão ao nosso redor, proteção por aqueles que não aceitam a gente. Enquanto a gente não abrir esse coração, abrir esses olhos espirituais, gente, não adianta, sabe? Muitas coisas vão acontecer. E assim, eu oro muito a Deus, eu peço todos os dias proteção. Ah, mas qual que é a medida, Isa, que você está tomando para que isso, de repente, possa nos trazer uma segurança? Olha, a escola, como você sabe, ela é monitorada, né? Ela tem um circuito de câmeras. Mas assim, não tem como a gente saber o que vai acontecer. Ninguém tem como saber, porque se nós soubéssemos, muitas coisas seriam evitadas. Mas assim, a gente usa já como método da escola, toda vez que toca a campainha, a gente sempre observa a câmera, a gente abre o portão, quando alguém puder conhecer a escola, a pessoa não entra sem antes eu autorizar, eu só atendo quando eu estou aqui. Então, para poder evitar e resguardar algumas situações, por isso nós temos alguns horários de atendimento especiais, mas assim, a gente não sabe qual é o coração dessa pessoa que está ali por trás. Ela pode vir com a intenção justamente de conhecer a escola para colocar um filho, né? Como pode vir para poder fazer uma pesquisa e vai saber o que vai acontecer. A gente não tem como a gente prever, tem como a gente orar e pedir a Deus proteção, porque é só Ele que pode, só Ele que pode estar sempre, sempre a nosso favor. Então, assim, eu quero dizer para vocês que é muito comovente tudo isso. Eu me ponho no lugar dessas famílias, eu imagino a dor que todos eles estão sentindo, mas a gente não pode deixar que esse medo, que essa insegurança faça com que a gente comece a gerar traumas e gerar insegurança e deixar de vivenciar ou de transmitir aquilo que nós precisamos para a formação das nossas crianças. Então eu quero deixar essa mensagem para vocês, que nós possamos ter mais fé, que nós possamos orar mais, pedir mais a Deus, porque Deus é o Pai de todos nós, é Ele que nos deu a vida, só Ele que pode tirar. Então que Deus possa estar nos protegendo cada dia mais, mas não esquecer que assim, como Deus mesmo já disse, né? O livre-arbítrio, ele é para cada um. Então, às vezes, as nossas escolhas levam consequências. E Deus, por Ele nos amar demais, Ele permite muita coisa aconteça na nossa vida para que nós possamos abrir nossos olhos espirituais. Então, eu gostaria muito que vocês refletissem e não deixe que esse medo, essa insegurança, essas mensagens, seja elas fake news ou não, impossibilite o filho de vocês de ter aquilo que ele precisa, que é uma educação, que é um ensino, que é uma qualidade de vida, tá? Então eu deixo aqui minha mensagem, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a esse assunto, nós não temos nada formulado de como tratar essa situação, mas esses meios de prevenção cabe a mim, cabe a vocês, né? Ficar atentos mesmo ao nosso derredor, quem é que está perto, quem é que está ali para somar, quem é que está ali para diminuir, e começar a orar mais, porque só assim, quando a nossa nação se unir de verdade em prol de uma fé, seja ela qual for, unir forças, aprender a amar o próximo como a si mesmo, as coisas vão ser diferentes, isso eu tenho certeza, tá? Eu deixo aqui para vocês a minha mensagem, o meu muito obrigada por assistir esse vídeo, e eu espero de certa forma ter tranquilizado um pouco mais o coração de vocês. Pode ter certeza que a gente vai ficar bem mais atento a qualquer tipo de situação aqui, mas não priva o filho de vocês de viver por conta dessas situações, porque há mais coisas, né, para acontecer e a gente não sabe. Mas a gente sabe que se nós tivermos fé em Deus, tudo aquilo vai ser um fardo mais leve para carregar. Que Deus abençoe cada um de vocês e que Deus possa cuidar de todos nós,
todos os nossos alunos, toda a nossa equipe, como tem cuidado todos os dias.